A ideia da matéria constituída de átomos surgiu pela primeira vez com os antigos gregos Demócrito, século V a.C. A ideia da Modelos atômicos. Um modelo é uma representação de um sistema no mundo real. Modelos nos ajudam a compreender os sistemas e suas propriedades. Por exemplo, um modelo atômico representa o que a estrutura de um átomo poderia parecer, com base no que sabemos sobre como os átomos se comportam. Não é necessariamente uma imagem fiel da estrutura exata de um átomo. Os modelos são frequentemente simplificados. Um modelo não pode estar sempre absolutamente exato, e é importante que nós percebamos isso. O modelo atômico de Dalton. Entre 1803 e 1808, quando John Dalton elaborou um modelo de estrutura da matéria, que seria composta de minúsculas partículas materiais indestrutíveis, mantendo massa e dimensões inalteráveis, sendo então indivisíveis, não podendo ser nem destruídos e nem criados. Ele chamou estas minúsculas partículas de átomos. O modelo atômico de Dalton pode ser assim resumido. Toda a matéria é formada por átomos. Existe um tipo de átomo para cada elemento. Átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Uma substância composta é formada por espécies químicas de diferentes elementos que possuem quantidade fixa de cada um deles. Dalton deu o nome de átomos complexos ou átomos compostos a essas espécies. O modelo atômico de Thomson é a teoria sobre a estrutura atômica proposta por Joseph John Thomson, descobridor do elétron e da relação entre a carga e a massa do elétron, antes do descobrimento do próton ou do nêutron. Em 1903, o físico propôs um novo modelo atômico, baseado nas experiências dos raios catódicos, o qual chamou de elétrons. Para Thomson, um átomo era uma esfera de carga elétrica positiva recheada de elétrons de carga negativa. Em 1903, o modelo ficou conhecido como pudim de passas, porque para Thomson, o átomo era uma esfera de carga positiva com elétrons negativos incrustados, semelhante a um pudim. Em 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, emitidas por uma fonte radioativa, observando os seguintes movimentos das partículas. Rutherford descobriu que o núcleo é 10.000 vezes menor que o átomo. Para explicar essas observações, ele imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena, maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica e negativa, praticamente sem massa, pelo qual passavam as partículas. O modelo de Bohr foi uma melhora nos modelos mais antigos, principalmente do de Rutherford. Com base no estudo de Niels Bohr, o átomo é estável, ou seja, os elétrons não podem perder toda a sua energia e cair no núcleo. Na teoria proposta por ele, o átomo tem um núcleo positivo e em volta dele ele tem a eletrosfera com 7 fases para o elétron orbitar com energia constante. Quando o elétron recebe uma energia maior externa, ele salta de uma camada para uma com suporte maior para a energia que recebeu. Ou seja, dá para afirmar que quanto mais distante do núcleo o elétron estiver, maior será a energia dele. Niels Bohr propôs que para um elétron pular para uma camada mais externa, ele deve receber uma energia. Essa energia é uma energia quantificada. Ele recebe um quantum de energia. E caso ele volte para uma camada, ele deve devolver aquela energia, essa que ele recebeu. Aquele um quantum, ele volta e ele devolve na forma de luz, assim chamada fóton. O modelo atômico atual é o modelo de Rutherford-Bohr com algumas mudanças e acréscimos. Um exemplo disso são os elétrons, que deixaram de serem consideradas partículas simples para serem consideradas partículas que se comportam como onda. Podemos descobrir o comprimento de onda de um elétron, sua energia e sua amplitude, porém não conseguimos achar a localização exata do elétron. Por isso, Heisenberg enunciou o chamado princípio da incerteza. Não é possível determinar a velocidade e a posição de um elétron no mesmo instante simultaneamente. Podemos descobrir
Isso, em 1929, Calderon desenvolveu uma equação de ondas que permitiam determinar a probabilidade de encontrarmos um elétron numa determinada região. Essa região com máxima chance de encontrarmos o elétron é chamada de orbital. Calderon também propôs que cada elétron possui um conjunto de 4 números quânticos que determinam sua energia e o formato de sua nuvem eletrônica. O número quântico principal é representado pela letra N em minúsculo e indica o nível de energia que o elétron está. Quando o N aumenta, ele se afasta proporcionalmente do núcleo. O N é representado por números inteiros a partir de 1. É o nível de energia por letras que seguem a ordem do alfabeto a partir da letra K. Cada nível energético é constituído por subníveis, os quais são representados pelo número quântico secundário, que estão associados ao formato geral da nuvem eletrônica. Ele pode assumir o valor 0, 1, 2 e 3. E os subníveis que conhecemos são o S, o P, o D e o F. O número máximo de elétrons em cada subnível é, respectivamente, 2. O número quântico magnético, representado por M, identifica o orbital em que o elétron se encontra, uma vez em que cada subnível é composto por vários orbitais, exceto o subnível S, que possui apenas um. Seus valores são do S, 0, do P, menos 1, 0 e 1, do D, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E os do F são menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O número quântico spin, representado por S, indica a orientação do elétron ao redor de seu eixo. Como possui apenas 2 sentidos, ele assume o valor menos 1 dividido por 2 e 1 positivo dividido por 2, indicando a probabilidade de 50% do elétron estar